sabia que ia precisar. Deixa eu ver se tem aqui. Poxa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos alegres por estar na casa do Senhor e é um privilégio estar aqui para o adorar, bendizer o teu santo e poderoso nome. Ele é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Eu convido os irmãos para se colocarem em pé, aqueles que estão aqui. Nós iremos iniciar esse culto com oração. Quero convidar aqui o irmão Paulo Henrique para estar fazendo uma oração. Logo após a oração, estaremos louvando ao Senhor. O diácono Eliel estará com a oportunidade para louvar o Senhor com um hino de nossa harpa. E você está com toda a liberdade, aí onde você está, para glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Pai, Senhor, para os irmãos, soberano e eterno Deus, em o nome santo de Jesus, Pai, agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade de nós podermos estarmos aqui na Tua casa nesta noite para adorar o Teu santo nome, que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Ao decorrer do culto, Senhor Deus, que Teu Espírito continua abençoando, nos instruindo, todos nós que estamos aqui nesta noite, Senhor Deus. Viemos aqui nesta noite não porque somos fortes, viemos aqui nesta noite porque somos dependentes de Ti, Senhor. E sabemos, meu Deus, que só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode curar. E é por isso, Senhor Deus, que eu me alegro por estar em Tua presença e que o Senhor abençoe a cada irmão que está aqui nesta noite. E se tiver algum irmão que tiver com o seu coração triste, porque o Senhor conhece cada um que está aqui nesta noite, eu peço, Senhor, Pai, que esta pessoa não saia daqui da mesma maneira que entrou. Essa oração eu faço ao Senhor no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Diácono Eliel, louvando ao Senhor, juntamente com toda a igreja. O nosso Deus já se faz presente em nosso meio. Glória a Deus. Eu também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para abrir as nossas harpas. No hino de número 124, adorai ao Rei do Universo. Terra e céus, cantai o seu louvor. 124. Adorai-o, Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos ó louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos ó louvemos, régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos,
vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendeis mais. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todos seus gigantes, gratos a Deus louvai. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhes reverás louvor. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio dominador. Glória a Deus. Louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio dominador. Passo a palavra novamente para o diácono Fernando, que estará dando prosseguimento ao culto. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus, todos juntos o louvemos, glórias a Deus. Quero convidar aqui o irmão Jesus para estar fazendo uma oração. Logo após a oração, o evangelista Valdestino estará fazendo a leitura da palavra do Senhor. Irmão Jesus com a palavra de oração, louvado seja Deus. Som. A paz do Senhor, igreja. Amém. Oremos. Amado Deus e soberano Pai,
Mais uma vez, Senhor, te rendemos graças por estar em tua casa. Obrigado, Senhor, por estar aqui para te adorar, para te servir, Senhor. Obrigado, Pai, pelo domingo que passamos com nossos familiares. Mas estamos aqui, ó Pai, para prestar o perfeito louvor, porque tu és merecedor de toda a honra, toda a glória, ó Pai. Obrigado por tudo. Continue conosco. Em nome de Jesus te peço. Amém. Também nessa noite, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, os amados internautas também com a paz do Senhor, uma boa noite de salvação para você. Nós estaremos lendo o Salmo de número 1, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Salmo de número 1. Os que acharam, digam amém. Glória a Deus. Nós estaremos lendo o primeiro versículo, os irmãos, o segundo e assim sucessivamente. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo o que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos repetir o versículo primeiro? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amado Deus e eterno Pai, diante da Tua presença gloriosa, ó Pai querido, nós Te louvamos, ó Pai, por estar aqui na Tua casa nesta noite, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha tomar toda a direção desse trabalho, Senhor. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, sair daqui mais alegre do que nós entramos, ó Pai. Deus, fala poderosamente em nossos corações nessa noite, ó Pai. Opera maravilha, Senhor, que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos prosseguir adorando ao nome santo do Senhor. Este culto que está na direção do conjunto dos varões da Central. E nós estamos muito alegres, porque é uma oportunidade, é um privilégio que Deus tem concedido à nossa igreja, a esse conjunto, de estar trabalhando na casa do Senhor, fazendo algo em sua obra, e isso é privilégio. Isso é muito importante. Em outro tempo, particularmente eu não tinha essa oportunidade, porque estava perdido, longe dos caminhos do Senhor. Mas por sua misericórdia, o Senhor tem salvado, tem tirado pessoas deste mundo de horror, tem colocado aqui junto com a igreja, e podendo estar aqui fazendo algo, e isso é misericórdia, é o amor do Senhor para conosco. Então, aproveite essa oportunidade que você está tendo, de estar aqui para glorificar, exaltar esse Deus que merece toda a adoração. Enquanto você louva, o Senhor pode agir na sua vida. Tenha fé, creia no milagre. Louvado seja Deus. O Ministério de Louvor estará louvando ao Senhor com 2 louvores, e juntamente com toda a igreja, adorando ao nosso Deus. Louvado seja Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com 2 hinos muito conhecidos de todos nós. A primeira canção nos incentiva a louvar ao Senhor. Estar aqui nessa noite é motivo de agradecermos e render ao Senhor louvores, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado. E você conhece muito bem essa canção, te convido a cantar conosco, se entregar ao Senhor conosco, esquecer lá fora, porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite, amém? Rejeita oração, oração é alimento. Aleluia! Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Aleluia! Aleluia! Essa próxima canção que nós iremos entoar ao Senhor, eu te convido a se colocar de pé. É uma canção muito conhecida de todos nós. E ela diz que a gente tem um Deus que não vai deixar que o problema, que a luta que a gente enfrenta, ser maior do que Ele. Nada que nos sobrevenha, nenhuma dor, nenhuma angústia é maior do que o nosso Deus. Então é motivo de nós nos alegrarmos nele, porque pode vir o que vier, ainda assim Ele é maior, ainda assim Ele é mais forte, independente do que for. Te convido a louvar o Senhor conosco com essa canção, novamente. Esqueça o que está lá fora. O pastor ele costuma dizer que agora o banco está fechado, agora os problemas estão lá fora, o fórum está fechado. Seja o que for que atormenta a sua mente, seja o que for que tire a sua paz, o Senhor é mais forte, Ele é mais forte. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar, Ele não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. por mais pressão que seja a situação, O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça
que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro duro na noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ei! O choro ele dura só uma noite. Aleluia! A alegria do Senhor chega para sua casa nessa noite. Aleluia! Daqui ela baixa, da pasta. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Cante isso ao Senhor. Ainda que a doença chegue, ainda que a angústia nos sobrevenha, ainda me alegrarei no Senhor, ainda nos alegraremos no Senhor, porque Ele é mais forte, porque Ele é mais forte, porque Ele é mais forte. Aleluia, aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Se você se alegra no Senhor, dê uma salva de palmas ao seu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de poder e de glórias. Deus santo, maravilhoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Os varões da central também irão louvar o Senhor. Nós iremos cantar aqui na frente. Pode vir para cá. A pasta está aí no seu banco. Os varões estarão com a oportunidade para louvar também com 2 louvores. E o Senhor está em nosso meio. Podemos já sentir a presença do Senhor. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Se você veio aqui nesta noite procurar o Salvador, você está no lugar certo. Louvado seja Deus. Número 22 da nossa pasta, culto do Calvário. A igreja também conhece, pode louvar o Senhor juntamente conosco.
Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele é mesmo o pregador. Imagine um altar, e em cima do altar 2 ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falaram vão ao culto. Sumiram, sumiram, sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. Auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam ver o pecador morrer? E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao 3º dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem o seu corpo foi o pão, o seu sangue foi um vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou o culto lá na cruz. Quantos queriam ver o madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao 3º dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou.
ficou de um homem que no templo gritava: eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele amava. Há muito tempo ele ali estava, esperando alguém que lhe desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Que esperança tem um homem que nasceu atrofiado? Que esperança tem? Esperança tem um aleijado que sequer firma os pés no chão. Que esperança tem? Que esperança tem? Se desde o ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, um favor de alguém. Mas vê chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Estavam homem na porta formosa. Dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Tem ungido, tem poder de Deus. Tem ungido, o milagre vem. Onde tem ungido, acontece. Onde tem ungido, de poder. Onde tem ungido, não pode querer. O céu se abre, aqui tem poder, unção neste lugar. Mas vê chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritavam homem na porta formosa. Dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus.
Deus está neste lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. Também teremos a oportunidade nesta noite de adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E como o nosso pastor sempre nos orienta, a maior oferta que você pode dar ao Senhor no culto como esse é a sua adoração e a adoração da sua família. Glórias a Deus. O irmão Tiago Martins estará louvando ao Senhor com um dos seus belos louvores e a igreja está com a oportunidade para ofertar. Queremos agradecer a presença dos valores que cooperam conosco nesta noite. A gente vê pessoas aqui que vieram pela primeira vez. Sejam bem-vindos à Assembleia de Deus Central, que você possa voltar mais vezes e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Por esses dias a gente não está coletando os nomes, como é de costume, mas o Senhor já te viu aqui e que você seja abençoado sempre, que assim seja. Tiago Martins louvando ao Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou louvar o Senhor com o hino bem conhecido dos irmãos. E peço que os irmãos louvem a Deus comigo. Esse hino é muito conhecido. Recentemente, nós temos vivido nesse período de pandemia. E muitas coisas que, às vezes, nós não parávamos para refletir no que realmente é importante. Nesse período nós temos tido bastante tempo para refletir. E o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Às vezes, nós vimos aí no cenário, podemos colocar no cenário brasileiro aí, muitas vidas perdidas. E talvez o que é o mais importante é nós colocarmos os nossos joelhos diante de Deus. Abraçarmos mais, sentirmos mais o que é realmente importante e pedir a Deus para que venha quebrar o nosso orgulho. Vamos louvar o Senhor com esse louvor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, pode cantar. Se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Queremos mergulhar na tua presença, Senhor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que
servir-te ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Aonde estão aqueles que estão de coração aberto? Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Só os de coração aberto para mergulhar nos rios do Senhor. Só os de coração aberto. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. O salmista pode dizer isso. E nós estamos no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana com o coração quebrantado. O primeiro dia da semana com o coração contrito. Quanto tempo talvez nós não sentimos a presença do Senhor, e essa é a noite. É o primeiro dia da semana. O pastor tem falado com nós todas as vezes que nós estamos na igreja. A preocupação nossa deve ser muito mais com a nossa vida espiritual do que com essa pandemia aí. Porque nós temos que temer não aos homens, não a esse mal. Temos que tomar as devidas precauções, sim. Mas vamos nos quebrantar nessa noite. Vamos entregar o nosso coração quebrantado na presença do Senhor, porque Ele não rejeita. Ele não rejeita um coração quebrantado que se entrega na presença do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por não rejeitar o nosso coração. Estamos na Tua presença, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Senhor, quebra o meu. Eu quero. Nós queremos descer na Tua presença, Senhor. Queremos mergulhar, Pai, nos Teus rios. Me purifica. Só através da Tua palavra nós somos limpos, Senhor. Do Teu poder. A última vez, Senhor. O meu orgulho queremos descer, Senhor. Queremos mergulhar, Senhor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do Teu poder,
como Naamã, no teu poder, como Naamã, no teu poder. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus continua abençoando o servo do Senhor. Eu quero desde já agradecer aos varões da Central que tem aí juntamente esse novo formato, né, que a gente está fazendo nossos cultos, mas eles têm aceitado a proposta e têm cooperado. Eu agradeço a todos os varões, aqueles que estão de seus lares, não puderam vir. Conjunto dos varões, tem alguns irmãos que estão com a idade avançada, alguns não podem vir por outra situação, mas que a bênção do Senhor também esteja sobre vocês, aonde vocês estiverem agora nesse momento, aí cultuando juntamente conosco, que Deus faça presente em sua vida, na sua família, e aos demais que estão cooperando conosco, aí nos seus lares, as irmãs, irmãos, jovens, e como sempre, em todos os cultos, eu peço aqui a oração em favor do conjunto dos varões, e mais uma vez eu peço à igreja, continue orando pelo grupo dos varões, porque quando o grupo dos varões é abençoado, a sua família é abençoada, a igreja é abençoada. É assim que a igreja trabalha, quando um conjunto vai sendo abençoado. Graças a Deus, aqui não tem competição, aqui tem um culto que a gente faz todos os domingos para glorificação e exaltação do nome do Senhor Jesus, e que Ele cresça e que nós viemos a diminuir. Louvado seja Deus. Agradeço o irmão Jomar que tem nos ajudado, e desde já eu quero passar todo o trabalho para o nosso pastor, que estará assim fazendo os anúncios, e passando para o pregador, e desde já eu agradeço a oportunidade, no nome santo de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu convido aqui o irmão Robert, foi convidado para ministrar para nós a palavra de Deus nesta noite. Enquanto ele vai se aproximando aqui, eu quero fazer saber à igreja que nós iremos ter nossa semana de oração, mas nós vamos começar na terça-feira, porque amanhã, permitindo o Senhor, haverá aqui uma reunião de pastores. O nosso templo foi solicitado pelo coordenador regional para reunir os pastores aqui amanhã. E a gente se sente honrado de poder cooperar, né? Graças a Deus por isso, de eles virem que podem se reunir aqui, e a gente se sente honrado por isso. Então, por isso não teremos a oração amanhã aqui, mas a partir de terça até na sexta, de 19h30 às 20h30, é o nosso período de oração. Então faça tudo para você chegar no horário, para a gente orar. A liturgia ela é básica, é um louvor, e a leitura bíblica e a oração. Então os irmãos venham para cá, porque nós precisamos de orar. O motivo da oração dessa semana é porque nós estamos pedindo ao Senhor que venha fortalecer espiritualmente a nossa igreja. Porque graças a Deus, muitos irmãos não foram infectados com o coronavírus, e nós louvamos a Deus por isso, mas eu receio de que alguns tenham sido alcançados pelo esfriamento espiritual. E o termômetro que eu tenho para fazer essa aferição é exatamente as santas ceias e os cultos, em que alguns irmãos não têm comparecido. E isso é altamente preocupante para nós, né? Altamente preocupante. Porque como que a pessoa vai agradecer a Deus de estar escapando da pandemia, se não está conseguindo vir aqui na casa do Senhor, nem que seja
no dia do seu grupo adorar o Senhor. Então esse culto, esse modelo de culto que nós estamos praticando, não é definitivo. É um modelo de culto setorial para nós passarmos esse período, e hoje não seria o culto na responsabilidade dos varões. Hoje seria o culto de missões, né, irmão Fernando? Primeiro domingo, culto de missões. E nós precisamos que os irmãos nos ajudem para orar pelos nossos irmãos, para que não venham se enfraquecer na fé. E não esquecer de orar pelos missionários de Cuba e também o missionário de Piancó, na Paraíba. Esse mês foi feito o depósito para o missionário, para a missionária, e nós colocamos um pouquinho a mais para eles comprarem álcool gel, comprarem máscara, que eles estão fazendo os cultos aos sábados à tarde. E às vezes a pessoa chega sem máscara, fica assim um pouco sem graça, e tendo lá vai poder ajudar. Isso acontece aqui, né? Tem irmão que chega aqui sem máscara, tia Nelma corre ali em casa, pega, cede, o tio Elton, não sei se ainda tem algumas lá na tesouraria, vai ter, né? E ajeita, né? Para a pessoa não voltar. E lá, com a dificuldade maior. Então nós mandamos. Agora, o mês que vem, nós vamos mandar uma outra oferta, além do compromisso que nós temos, porque será, permitindo o Senhor, será mês de outubro, e ela quer fazer uma festinha lá com as crianças. E eu falei para ela que é para fazer mesmo, só não fazer no dia 12, para alguém não pensar que a festa é para outra pessoa, né? Que dia 12 celebra duas coisas aí no Brasil, e a outra pessoa, nós não estamos celebrando não, nós estamos celebrando o nome do Senhor Jesus e agradecendo a Deus pelas crianças, né? Então, parece coisa que eles já articulam de um jeito que uma coisa fica meio casada com a outra. Mas os irmãos sabem que no nosso campo a gente não celebra o culto das crianças dia 12 de outubro, exatamente para não haver essa confusão de datas. Então fica aí o pedido do pastor para os irmãos virem para a oração, nos ajudar em oração. Pode ir lá para a galeria, pode vir aqui para o púlpito, pode ficar aqui, não vai ter orquestra, você pode pôr uma cadeira aqui e orar aqui, pode se espalhar aí que vai dar certo. E o Senhor tem um compromisso, tem uma palavra do Senhor conosco, que com o nosso pouco azeite e a nossa pouca farinha, o Senhor vai fazer para nós um milagre. Quem lembra desta palavra? Quem lembra, se coloque de pé, mas só quem lembra. Graças a Deus. Quem não lembra, passou a saber agora. Pode ficar em pé também, porque agora você já sabe. Agora você se uniu aos que se lembram, para nós formarmos um corpo. Eu não lembro exatamente a frase, o irmão Isaú não pôde vir hoje, mas ele vai resgatar isso no banco de dados, junto com o irmão Fernando, vai passar para o irmão Tiago, isso vai para a multimídia da igreja, vai chegar para a Cacau, para colocar no Instagram, vai para o Facebook, vai para ir para a mídia da igreja. Com a nossa pouca farinha e o nosso pouco azeite, Deus vai fazer um milagre aqui na nossa igreja. E eu estou com essa fé, e eu preciso que você adicione a sua fé à minha, porque nós estamos confiados num Deus que pode fazer algo tremendo em nosso favor. Nós iremos orar também pelo presbítero João Pedro. O presbítero João mudou para cá com a irmã Keila, seus filhos, mas a gente muda, como eu mudei para cá também há alguns anos, e na cidade de onde a gente vem fica alguma coisa para resolver, e ele ainda tem algum detalhe para resolver lá de onde ele veio. E você sabe, resolver coisa de perto já é difícil, resolver de longe é mais difícil ainda. Mas irmão João, irmã Keila, o nosso Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. Então nós vamos orar aqui e Ele vai agir lá e vai resolver e vai te dar vitória. Quantos acreditam, digam amém. Vai fazer em nome do Senhor, né? Em nome do Senhor.
Então, os irmãos, essa semana, os irmãos orem, e eu preciso muito que cada irmão que está aqui no templo e dos que estão acompanhando em casa, a Assembleia de Deus Central precisa da sua oração. A Assembleia de Deus Central precisa que cada irmão faça pelo menos um jejum esta semana em favor da nossa igreja. Dos que estão presentes, quantos se comprometem a fazer um jejum pelo menos uma vez essa semana? Levante uma das mãos. Quantas horas, pastor? O que você puder. O que você puder. Se puder ser de 7 a meio-dia, só não deve ser de 7 a 7h30, que fica meio pouco, né? Tem que vigiar, tem que ter um períodozinho, né? Uma vez eu, mas a irmã Nelma estava passando uma luta grande. O Guilherme não está aqui, mas eu vou contar assim mesmo. E aí eu pedi às crianças para ajudar. Mas você estava também, mocinha, eu lembro da senhora, né? Pode contar? E eu pedi às crianças para ajudar nós em oração e jejum, que a gente ia jejuar até meio-dia, nós 4. E eles olharam para mim e falaram assim: pai, nós podemos levantar 10 horas? Vê que peito. Nós podemos levantar 10 horas? Que fica facinho, né? Mas é isso, irmãos. Pastor, eu tomo meu remedinho. Pode tomar. Remédio não quebra jejum, porque remédio não é alimento, remédio é remédio, né? O que não pode é você pegar um copo de suco, um copo duplo, para tomar um comprimidinho desse tamanhozinho, aí já é esperteza. Também não, né? Toma seu remedinho e ore, porque Deus está no controle de tudo, e Deus tem plano com a nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós precisamos de exercitar a nossa fé. O professor hoje aqui de manhã, o presbítero Jomar, ele nos ensinou que o Senhor falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. E é isso que nós precisamos fazer, esforçar e ser animado. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala assim: você está animado? Então cadê a cara de animado? Você está com a cara de mascarado. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor. Chega para cá, meu irmão. E essa é a nossa tarefa essa semana para com o nosso Deus. A igreja forte, a igreja orando, a igreja jejuando. Pode saber, irmãos, vai mover o céu. Vai mover o céu. Vai mover a mão de Deus. Deus vai fazer alguma coisa em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que a igreja orou, algo extraordinário aconteceu na vida da igreja. Te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. A palavra que o Senhor colocou no coração do Teu servo. Use a boca do pregador, use os lábios do mensageiro, para que traga da Tua parte uma palavra de vida para a Tua igreja, para aqueles que estão aqui e aqueles que nos acompanham na internet, que onde estiverem, que sejam alcançados com a Tua palavra, com o Teu poder, com o consolo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de muita alegria esta noite estar com a responsabilidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Desde já quero agradecer a confiabilidade do nosso líder, Diácono Fernando. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, força para estar fazendo a obra do Senhor. Que Deus também abençoe o vosso pastor Edmilson, pela confiança. Que Deus dê força, vigor e saúde para ele prosseguir nesta obra. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abramos as vossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 9, versículos 7, 8 e 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículos
7, 8 e 9. Eu irei fazer a leitura e a igreja o acompanhe. Assim nos diz a palavra do Senhor. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque dizia a alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava a vê-lo. Vou repetir o versículo 9. E disse Herodes: a João eu mandei degolar. Quem é, pois, este homem de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Igreja do Senhor, repita comigo: quem é? Pois este homem. Mais uma vez, quem é? Pois este homem. Podeis tomar os vossos assentos, e se quiser permanecer com a vossa Bíblia aberta, será de grande valia, porque a gente irá falar da palavra esta noite. Desde já quero agradecer aqueles que estão acompanhando pela internet, que eu mandei o convite, que Deus possa estar abençoando, os meus parentes que estão lá em Brasília, Cristalina, que deve estar online aí acompanhando, que Deus possa abençoar, a minha querida avó, que Deus possa te dar um abraço aí onde a senhora está. Acredito que a senhora está com muito orgulho neste momento, e que Deus possa vos abençoar. Queridos irmãos, a palavra no qual nós lemos nesta noite vem nos mostrar a curiosidade despertada pelo rei Herodes a respeito de um homem que fazia tais coisas. Este livro no qual nós lemos, que Lucas escreve, vai nos mostrar que Herodes, ele toma curiosidade para querer saber quem é este Jesus. Então, se o rei Herodes, ele tem essa curiosidade de saber quem é Jesus, nós temos que entender o que este homem fazia a ponto de aguçar a curiosidade de Herodes, porque Herodes disse: quem é este homem que ouço dizer tais coisas? Então nós vamos ver o que Jesus, qual que eram as obras que ele praticava a ponto de aguçar esta curiosidade. E nisso é interessante ressaltar que do Antigo Testamento, quando termina, ao início do Novo Testamento, nós temos um período de 400 anos. Nós temos um período de 400 anos em que Deus não levanta um profeta em Israel. Este período é conhecido como período intertestamentário, porque passa-se do Antigo Testamento e inicia o Novo Testamento. Termina no livro de Malaquias e dá-se o início no livro de Mateus. E é neste contexto que nós vamos observar como que estava a situação política de Israel e a situação religiosa. Nós vamos perceber que, dentre esses 400 anos de silêncio, também conhecido como silêncio de Deus, a Bíblia vai nos mostrar que Israel, ele passa por domínios de outras nações. No ano de 63 a.C., Israel ele é dominado por Roma. Os romanos agora tomam conta de Israel, e Israel passa a ser dominado por Roma. É aí onde entra o reinado de Herodes, o reinado herodiano, tendo o primeiro Herodes, aquele que estava presente no nascimento de Jesus Cristo. Aí nós vamos perceber que nesse período, o sistema político de Israel já não era mais reinado por alguma tribo de dentro de Israel, mas era reinado pelos tronos herodiano.
esse era o sistema político que Israel se encontrava. Já o sistema religioso, durante esses 400 anos, nós vamos observar que o judaísmo passa por algumas fragmentações e nele traz consigo algumas religiões. Nós vamos perceber que é notório no Novo Testamento, inclusive nos Evangelhos, que algumas religiões sobressaem em Israel, e uma delas era os fariseus, que eles tomavam de conta da lei. Tinha também os saduceus, os essênios e os zelotes. Então, este era o cenário espiritual de Israel, este era o sistema espiritual religioso que Israel vivia. Mas aí, este silêncio ele é quebrado com a vinda de um profeta chamado João, filho de Zacarias e filho de Isabel. Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. Então este João, que era considerado como João Batista, Batista porque ele batizava, então Batista vem de batizador, João, o batizador, João Batista. E a Bíblia vai nos dizer que João Batista vem quebrar este silêncio de um período de 400 anos. E a Bíblia vai dizer que João Batista, ele inicia o seu ministério no deserto da Judeia. E ali a pregação dele era uma pregação única, era uma pregação forte, porque ele não era um homem comum. Ele se vestia de pele de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. Mas a pregação daquele homem era simples e objetiva. A palavra que Deus tinha colocado no coração dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele é o cumprimento da profecia bíblica, aonde o profeta Isaías, o profeta messiânico, profetiza sobre ele, dizendo: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor e preparai os seus caminhos. Então este silêncio ele é quebrado por João Batista, e desde já João Batista coloca em risco, a religiosidade de Israel se sente acuada, porque via que estava levantando um grande profeta, haja vista que eles mesmos o consideravam como um grande profeta. Então a religião tomava medo do que João Batista pregava. A religião daquela época tomava medo, achando que ele era o Messias, sabendo que Israel esperava o Messias. Lembro muito bem que as Escrituras nos ensinam que em um certo momento os sacerdotes manda ir ao encontro de João Batista para perguntar se ele era o Cristo. E imediatamente João Batista, ele dá testificação dizendo que não era o Cristo. Aí eles perguntam: então quem és tu? Para que nós possamos dar resposta para aquele que nos enviou. E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Aí ele continua a dizer que ele não era o Cristo, que as pessoas achavam ele como um grande profeta, como um profeta poderoso, mas ele continua dando testemunho e dizendo: eu vos batizo com água para a remissão dos vossos pecados, mas tem um que é maior do que eu, sendo que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Eu vos batizo com água, mas este no qual eu estou falando vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. João Batista já estava dando alusão ao ministério de Jesus Cristo, e é nesse período bem contemporâneo que Jesus inicia o teu ministério. A palavra vai nos dizer que Jesus inicia o teu ministério justamente na Galileia, que era a região dominada, reinada por este Herodes, que teve a curiosidade de querer saber quem era este Jesus. Então Jesus, ele inicia o teu ministério, o seu tríplice ministério. Ele exercia o ministério sacerdotal, ele exercia o ministério profético e ele exercia o ministério monárquico. Ministério sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque, ministério profético segundo a ordem de Moisés e ministério monárquico segundo a linhagem de Davi. Só que diferentemente de João Batista, Jesus Cristo também, onde está registrado em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começa a pregar a mesma palavra que João Batista outrora pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que diferente de João Batista, Jesus Cristo, ele estava bem superior a João Batista. Por quê? Porque por onde Jesus Cristo passava e pregava, algo acontecia. Jesus Cristo, ele pregava, ensinava e curava.
Então, por onde ele passava, algo diferente acontecia. Quando ele passava perto do leprosário, que o leproso todo sujo com a sua lepra se prostrava aos pés de Jesus e o adorava. Quando ele levantava, já estava curado. Jesus Cristo, quando ele cruzava com o culto fúnebre, assim como aconteceu na vida da viúva de Naim, ele parou aquele funeral, pegou no caixão, no esquife e levantou o morto. Então, onde Jesus passava, algo diferente acontecia, e aonde ele passava tinha uma multidão. E teve um certo momento em que a multidão estava faminta, em que a multidão estava com fome, mas Jesus não despediu aquela multidão com fome. Jesus Cristo, ele fez o milagre da multiplicação do pão, e fez o milagre e alimentou aquela multidão. E nesta noite aqui não é diferente. Nós fazemos parte de um povo, nós somos uma pequena multidão que está nesta noite aqui adorando ele. E é como o nosso pastor Edmilson diz, ele vem em nosso meio não para passear, ele vem a passeio. E você pode ter a certeza que nesta noite ele está em nosso meio, ele está passeando dentro da igreja. E se nesta noite você entrou aqui precisando de uma cura, ele pode te dar a cura. Se você entrou aqui com a alma faminta, se você entrou aqui esta noite precisando de algo da parte do Senhor, se você chegou aqui esta noite e está precisando de um renovo espiritual, ele está passando aqui. Eu já pude sentir a presença dele. Tem um ali que está sentindo, tem outro ali que está sentindo. Isso é porque ele está na casa. Então, o que eu acho interessante é que essa caminhada de Jesus foi diferente da João Batista. E nisso as notícias chegou até o rei Herodes, salientando que os noticiários da época, o sistema de informação não era como o nosso. Hoje nós temos uma liberdade com a informação, temos uma facilidade imensa, mas naquela época era no boca a boca. Falava um para o outro ia falando. Mas o que eu acho interessante nas Sagradas Escrituras é que Lucas vai nos narrar, nos mostrar que mulheres seguiam a Jesus Cristo. Também tinha algumas mulheres que tinham sido curadas, que tinham sido presenciadas pelo milagre e seguia Jesus Cristo. E o que eu acho interessante é que tinha uma mulher com o nome Joana, e Joana era a esposa de Cusa, e Cusa era o procurador de Herodes. Então, vamos ver juntos. Herodes tinha um procurador chamado Cusa, e Cusa era esposa de Joana, e Joana seguia Jesus. Então eu imagino, não está na Bíblia, mas por ela seguir Jesus, eu fico imaginando que quando Jesus curou aquele leproso, lá ela estava. Eu acredito que quando ela estava junto com Jesus, quando Jesus levantou aquele morto do esquife, ali também ela estava. Então eu acredito que quando chegava em casa, quando estava no seu relacionamento com seu esposo, estava às sós, precisando conversar, que mulher gosta de conversar, e um dos momentos bons que ela gosta de conversar é quando vai deitar, porque tem tempo. Muitas das vezes a gente responde meio com o olho fechado, sim, mas eu acredito que ela conversava com Cusa a respeito dos milagres, das maravilhas e prodígios de Jesus. Eu acredito que Cusa, quando chegava na presença de Herodes, também testemunhava o que aquele homem estava fazendo, e isso aguça a curiosidade do rei Herodes. O que eu acho interessante era que se o rei Herodes realmente quisesse saber quem é aquele homem, apesar que ele suspeitava que seria o Messias, ele poderia muito bem ir ao templo, poderia muito bem ir a algum sábio da época, algum estudioso, e querer saber nas escrituras a respeito desse homem. E eu imagino Herodes indo até o templo, pedindo para o sacerdote falar a respeito do Messias, e quando o sacerdote fosse pegar o Pentateuco, e fosse abrir no primeiro livro, Bereshit, que é hebraico de Gênesis, que é no princípio, eu fico imaginando o sacerdote falando com Herodes: Herodes, o Messias é o cumprimento da primeira profecia bíblica que está registrado em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E se Herodes fosse até o Êxodo, procurasse nas páginas do Êxodo, ele iria ver que Deus tinha dado ordem
ordem a Moisés para dizer ao povo para sacrificar um cordeiro imaculado, e com aquele sangue do cordeiro que fosse passado nos umbrais da porta, para que aquele povo tivesse a salvação. Ali Herodes ia perceber que este cordeiro apontava para Jesus Cristo. Então toda a palavra do Senhor, todos os capítulos, todos os livros da Bíblia aponta para Jesus Cristo. É interessante que, se ele abre no profeta messiânico, no capítulo 9, ele iria fazer menção do nome deste que ele tinha curiosidade, e o profeta Isaías no capítulo 9 diz: o nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Se ele anda mais um pouquinho e abre em Daniel e começa a ver os prodígios, e vai ver que 3 jovens foi jogado dentro da fornalha, e que lá dentro da fornalha havia outro homem que deu segurança para aqueles jovens e não foi queimado. Ele iria perceber que o 4º homem da fornalha, que está em Daniel, seria Jesus Cristo. Em cada versículo, em cada capítulo, em cada livro profético, ele iria descobrir que Jesus Cristo estava ali apontado. Mas ele não quis o saber, ele queria ver Jesus, tinha curiosidade, mas não teve a audácia de querer ir saber quem é este Jesus. Mas o que eu acho interessante é que o próprio Jesus se testifica de si mesmo. O próprio Jesus, ele testifica de quem ele o era. E a palavra vai nos dizer que João, evangelista, escreve a respeito dessas menções que Jesus faz dele mesmo. Em João capítulo 6 nós vamos ver Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Já no capítulo 8 de João nós vamos enxergar Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Já no capítulo 10 ele faz 2 menções de si mesmo, aonde Jesus disse: eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Já no capítulo 11 de João nós vamos enxergar Jesus testificando de si mesmo, dizendo que ele era a ressurreição e a vida. No capítulo 14 nós vamos enxergar Jesus testificando de si mesmo, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E no capítulo 15 nós vamos ver Jesus fazendo menção de si mesmo, dizendo que eu sou a videira. Então, se Herodes em um certo momento tivesse a audácia, tivesse a coragem, a ousadia de querer andar pela região da Galileia, saber aonde tinha uma multidão que Jesus andava, se ele tirasse as suas vestes reais, botasse as suas vestes normais e fosse até o encontro desta multidão, ele iria descobrir muita coisa a respeito desse Jesus. Mas a vontade dele não fez que ele tivesse essa audácia, essa ousadia. Aí é aonde eu vejo Jesus testificando de si mesmo, querendo mostrar para o mundo que ele era a salvação para nós. E dentre estes 7 testificações que Jesus dá de si mesmo, eu quero aqui ressaltar a 6ª, que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus testifica de si mesmo, e eu quero andar um pouco sobre isso. Quando Jesus falou a respeito que ele era o caminho, pastor, domingo passado na escola dominical, ensinou-nos para nós a respeito do modismo, e hoje é notório que o ecumenismo tem usado muito uma frase que estava antiga, mas tem voltado para os nossos tempos, onde que diz que todos os caminhos nos levam a Deus. Essa é uma frase que o ecumenismo está tentando colocar no corações até mesmo dos fiéis, para dizer que todos os caminhos levam a Deus. Mas se nós afirmarmos esta frase, nós estamos aniquilando a morte vicária de Cristo na cruz. Se nós dermos legalidade a esta frase para dizer que todos os caminhos nos levam a Deus, nós estamos tirando de cena o sacrifício de Jesus na cruz. E é muito difícil nós afirmarmos isso. É como se eu pegasse e falasse que todo remédio cura o câncer. É como se eu falasse que toda a BR me leva até Brasília.
Isso aí não é uma verdade, assim como todos os caminhos não levam a Cristo, a Deus. O único caminho que nos leva a Deus foi o próprio Jesus testificando de si mesmo. Nós vamos ver no capítulo 14 que Jesus, na sua última ceia, reunião com seus discípulos, ele passa as instruções para os discípulos. Aí no capítulo 14 ele começa falando para os seus discípulos: olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que iria preparar lugar, mas se eu for preparar lugar para vós, voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Aí os discípulos reunidos, o que me chama a atenção é que Tomé, ele vira para Jesus e fala: para onde o Senhor vai? Está registrado em João capítulo 14, versículo 6, para onde o Senhor vai? Nós não sabemos, diga-nos o caminho. Aí Jesus aponta para si e diz: eu sou o caminho, Tomé, dizendo: eu sou o único caminho que consegue levar o homem a Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4 nos diz que só há um que pode fazer menção, que pode fazer a levada do homem até a Deus, que é Jesus Cristo. Só um que intercede por nós, que é Jesus Cristo. Aí nós vamos enxergar Jesus trazendo a responsabilidade para si, para mostrar para os discípulos que ele era o caminho. Quando ele fala para os discípulos que ele era o caminho, uma palavra no singular absoluta, não falou caminhos, falou caminho, porque só ele é o caminho que nos leva para o céu. Aí os discípulos, ouvindo aquilo, que chamou a atenção, e Jesus estava mostrando para ele que a igreja do Senhor, os discípulos do Senhor, têm um caminho a andar. Quando nós temos um caminho a percorrer, nós sabemos que todo caminho nós caminhamos, tem uma caminhada. E eu vou dizer: aquele que caminha sabendo para onde vai, não anda de qualquer jeito. Eu vou repetir: aquele que caminha sabendo qual é o seu destino, sabendo qual que é o objetivo da sua caminhada, ele não caminha de qualquer jeito. Recordo muito bem, no ano de 2005, quando eu servi as Forças Armadas, o nosso pelotão, a nossa companhia, fomos fazer uma caminhada de 20 quilômetros. E eu me lembro que o comandante do pelotão botou nós em forma e nos instruiu, passou as instruções de como seria a caminhada, e ele disse para nós ficarmos preparados, termos água no nosso cantil e levar mantimento para o caminho. Por quê? Porque o comandante da tropa sabia que aquela caminhada era uma caminhada longa, e se nós não fôssemos preparados, poderíamos desfalecer no meio do caminho. É por isso que eu disse e afirmo a dizer: aquele que caminha sabendo para onde está caminhando, não anda de qualquer jeito, anda preparado. Então, quando Jesus estava falando para os seus discípulos que ele era o caminho, ele estava dando a instrução, dizendo: nós bem sabemos que nós estamos aqui na terra, a igreja do Senhor está na terra, mas nós não somos da terra. A palavra de Deus nos diz em Pedro, se eu não me engano, que aqui nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem, porque nós somos cidadão do céu. A gente anda por esta terra na vertical, mas nós caminha na horizontal. Nós caminhamos na vertical e andamos na horizontal. Por quê? Porque a terra aqui, né, não é nossa morada. Nós estamos aqui por pouco tempo. A igreja anda por aqui, mas não é daqui. Nós estamos caminhando para o céu. E nessa caminhada, nós sabemos que nós não podemos andar de qualquer jeito. Por quê? Porque a igreja sabe qual é o seu destino. A igreja sabe para onde ela está caminhando. Então a igreja ela não anda errante. A igreja ela não anda de qualquer jeito. Por quê? Porque ela sabe qual que é o objetivo, aonde que ela quer chegar. Porque quando você anda sem destino, você anda despreparado, você pode desfalecer no caminho. Quando você anda despreparado, você anda de qualquer jeito, você
você anda desnorteado, mas quando a igreja anda, caminha para o céu, ela tem um que nos instrui, ela tem um que caminha conosco, e no meio desta caminhada, é notório nós sentirmos sede sim, mas no meio deste caminho, tem uma fonte que é a fonte da água da vida, e esta fonte ela jorra água sem parar. Quando nesta caminhada sentir sede, nós sabemos a quem nós recorremos, mas nesta caminhada também, se nós sentirmos necessidade, se a nossa alma sentir fome, ele diz que ele é o caminho e ele é a verdade, andam junto. Então se no caminho nós sentirmos fome, a verdade, João capítulo 17, versículo 17 diz: Pai, santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aí nós vamos ver em João capítulo 1, versículo 1, aonde diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e este verbo se fez carne, habitou entre nós e deu a vida por nós. Então, se o verbo é a palavra, o verbo é Jesus, a palavra é Jesus. Aí lá em João capítulo 6, nós vamos observar Jesus dizendo para a multidão: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então nós sabemos que nesta caminhada a nossa alma pode estar com fome, nesta caminhada a nossa alma fica fraca, mas se nesta noite chegou alguém aqui com fraqueza na alma, se chegou alguém aqui nesta caminhada cansado, nesta noite o poderoso dono da palavra quer te alimentar, porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que é o sustento da nossa vida, é a palavra que revigora a nossa força. E quando a gente fala que a palavra é o vigor da nossa força, está dizendo que ele é a vida. Então eu estou aqui nesta noite para dizer que este homem que Herodes estava querendo saber, ele era o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós estamos caminhando para o céu, as coisas terrenas vão passar, as coisas terrenas vão ficar para trás, e quem anda para o céu não anda de qualquer jeito, quem anda para o céu anda preparado, quem anda para o céu não anda desnorteado. Por quê? Porque este pelotão que é a igreja, este exército tem um dono que é o general, e ele nesta noite quer alimentar a nossa alma. Então, se o rei Herodes tivesse botado a sua roupa normal, tivesse andado palmeado para saber a respeito de Jesus, ele iria ter a certeza. Só que a palavra de Deus diz que ele procurava muito o ver. Só que aí nós vamos perceber que ele só teve uma oportunidade de se encontrar com Jesus. E quem registra isso para nós é Lucas. Lucas vai nos dizer no capítulo 22, que Herodes teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. Ele não queria saber quem era este homem, ele não desejava ver este homem, e nós vamos ver que ele teve esta oportunidade e esteve de frente a frente com o caminho, com a verdade e com a vida. Nós vamos ver que quando Jesus ele é preso para ser levado até a morte de cruz, a Bíblia vai dizer que Jesus estava perante Pilatos, e de Pilatos manda até Herodes, e nisso a palavra de Deus diz, capítulo 23, versículo 8, e Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe fizera algum sinal. Então Herodes estava agora de frente àquele em que ele estava tendo a curiosidade, e ele se alegrou por estar na presença dele. Só que ele estava na presença de Jesus, mas queria ver milagre. Ele estava na presença de Jesus e queria ver milagre, só que Jesus ficou calado, Jesus não proferiu uma palavra, Jesus não curou ali naquele momento, Jesus não realizou nenhum tipo de prodígio e maravilha, ele se calou. Mas Herodes queria, estava perto de Jesus, estava com a oportunidade de ter a sua vida mudada, mas ele queria ver milagre, ele não queria o dono do milagre, ele queria ver milagre, porque milagre quem faz é Jesus, mas ele faz na hora que quer, faz como quer, do jeito que quer, porque o tempo é dele, o tempo não é do homem. E Herodes queria ver milagre, mas não viu, e Herodes se enfureceu, e a Bíblia diz, no versículo posterior, que diz que Herodes o desprezou.
Meus irmãos, olha o que Herodes fez diante do Rei dos Reis. Nós vemos que ali era o rei Herodes, mas Herodes estava na frente do Rei dos Reis. No versículo 11 diz: e Herodes desprezou. Olha o perigo, irmão. O perigo que Herodes teve de desprezar a Jesus. Ali ele estava na frente do caminho da bênção. Ali ele estava na frente daquele que poderia transformar, mudar a sua história. Mas ele preferiu desprezar Jesus e voltar para a sua vida normal. Ele preferiu desprezar as palavras, preferiu desprezar o dono da bênção e voltou para a sua vida normal. Se nesta noite eu estou pregando, de repente para alguém que esteja presente, ou para alguém que esteja nos assistindo, se você teve a possibilidade de conhecer Jesus, se você teve a oportunidade de estar na frente de Jesus, e de repente você o procurou só para ver milagres, só para poder ver maravilhas e prodígios, eu tenho algo para te dizer. O maior milagre que Ele pode fazer para nós, Ele já fez, que foi morrer na cruz do Calvário, para nos dar a oportunidade de salvação. Então, se nisso você não viu o milagre, mas está desprezando Jesus, não faça isso não. Você pode correr o risco, mas nesta noite eu quero acreditar que aqui tem um povo que não tem desprezado a Jesus, mesmo com a sua pouca força, mesmo com a sua alma fraca, mesmo meio debilitado na fé, mas você veio aqui, você está na presença dEle, e Ele não mandou garçom para te servir, Ele não mandou ninguém para que alimentasse a sua alma. Ele está aqui presente, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele deu a sua vida por nós. E quando eu falo do pão, eu falo do alimento. Quando eu falo da carne, eu falo do alimento. Quando nós falamos da palavra do Senhor, é alimento para a nossa alma. Eu tenho a certeza absoluta. Eu estava no monte ontem, eu estava no monte hoje, e Jesus falou no meu coração: tem pessoas que vão entrar na minha presença com a alma faminta, tem pessoas que vão entrar na minha presença bem fraquinha, a ponto de sair do caminho, mas eu vou fortalecer ele, e eu creio nesta palavra profética do meu coração. Se você entrou nesta noite aqui fraco, se você entrou nesta noite aqui achando que não vai dar conta de prosseguir no caminho, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não vai sair do mesmo modo que você entrou, não. Você não vai sair daqui com esta alma triste, você não vai sair daqui com esta alma faminta. Por quê? Porque o próprio Jesus veio para poder te alimentar, Ele mesmo está aqui para poder fortalecer a sua alma. Você vai sair daqui fortalecido e vai conseguir continuar nesta caminhada. O risco de Herodes de desprezar Jesus, e eu vou falar para terminar, que já é chegada a hora. A Bíblia diz em Atos que Herodes, ele virou comida de vermes. O final daquele homem não foi um final bom. O final daquele que despreza Jesus não é um final bom. Acredito que nesta noite, através desta palavra, você não esteja desprezando. Espero que nesta noite as palavras que estão sendo pregadas sirvam de alimento para a vossa alma, porque o fim daquele que despreza a Cristo, o fim daquele que despreza a cruz não é muito bom. Mas o Senhor nesta noite está querendo nos mostrar que mesmo faminto, mesmo cansado nesta caminhada, Ele está pronto para nos alimentar e para nos dar a vitória. Então este homem que Herodes teve a curiosidade de saber, é aquele que veio, morreu, mas nos ensinou qual que é o caminho. E Ele diz que Ele é o caminho. Ele nos ensinou que Ele é a verdade, e Ele nos ensinou que Ele é a vida. É as instruções da igreja para nós não andarmos errante. Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. Peço que a igreja continue orando por mim, orando pelos meus filhos e orando pela minha esposa, pois a nossa casa é carente de oração. E eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, e que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Amém. Senhor Jesus, toda honra e toda glória pertence ao Senhor, que falou poderosamente em nosso coração nesta noite, irmãos. Deus possa continuar abençoando o nosso irmão Robert e a sua família, né? Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus possa sempre usá-lo na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós queremos dizer para os irmãos que terça-feira, após a oração, vai ter um ensaio para os alunos novos, os novos alunos, e a orquestra, né? Quarta-feira, após a oração, o ensaio, a orquestra, né, irmão, vai estar ensaiando. E sexta-feira, com a orquestra e os alunos novos. Ensaio geral. Amém, irmãos? Entenderam? E após a bênção apostólica, os irmãos que não tiveram a oportunidade de ceiar, poderão vir aqui para os 2 bancos da frente, e vai ser servida a Santa Ceia para você nessa noite. Nós vamos se colocar de pé neste momento. Nós queremos convidar aqui o nosso irmão Lili. Nosso irmão Lili está lá em cima na galeria. Ele vai vir aqui e ele vai orar por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Há alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que queira entregar sua vida nas mãos do Senhor? Se há alguém aqui, essa é a oportunidade que você tem. Você aí na sua casa, também, se quiser entregar sua vida ao Senhor, você que ouviu a palavra do Senhor e ainda não serve ao Senhor Jesus, você pode dobrar o seu joelho aí, que a igreja vai estar orando por você, em nome de Jesus. Nosso irmão Lili, ele vai estar orando ao Senhor, e nós estaremos interpretando a bênção apostólica em nome de Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade, porque realmente as palavras do nosso pregador hoje me afetou. Eu estava muito fraco na presença do Senhor. Então, eu agradeço a oportunidade por estar aqui fazendo essa oração e peço a cada um de vocês que ore por mim e pela minha família, porque realmente o inimigo ele é forte. Mas aqui estou firme na presença do Senhor. Senhor meu Deus, te agradeço, Pai, por esta rica oportunidade e te peço, Senhor, perdão por tudo de errado que tem feito na vida. Senhor, que cada um que aqui está me ouvindo nesta hora, Pai, possa entender que eu estou falando a verdade, não estou escondendo nada de ninguém. Principalmente, Pai, aqui na igreja, eu quero mais te pedir que o Senhor, meu Deus, me abençoa a minha família e a família de cada um que aqui está. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, que aguarda a vida do Senhor Jesus, e todos digam amém. Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer nunca. Louvado seja.